Boa noite. Oi, Tupique. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live da The Wine School Brasil. Oi, Celita. Bem-vindos. Hoje o nosso papo vai ser com um enólogo português que já está no Brasil há 11 anos, Ricardo Henriques. Oi, Lê. E vamos falar sobre viticultura tropical, sobre o caso que é inacreditável no mundo todo, quando a gente fala para o pessoal de fora sobre produzir vinhos numa zona no paralelo 8, as pessoas ficam de cara. E o Ricardo vai contar um pouco sobre essa experiência. Ele já chegou aqui, vou colocar ele na sala. Bem-vindos, pessoal. Estamos chegando. Boa Oi, noite, Ricardo. Boa noite. tudo bem? Tudo bom? E você? Bem-vindo. Obrigada. O som tá bom? Tá me escutando bem? Tá ótimo, tá ótimo. Você também me ouve bem? Isso, tudo bem também. Então Boa vamos noite lá. todo mundo. O pessoal tá chegando. Eu estava contando para eles que é sempre uma. Até hoje eu tava falando com você que foi uma descoberta estudar um pouco mais sobre a região, mas quando a gente fala fora do Brasil, que aqui a gente produz vinhos do Paralelo 8, as pessoas falam, hã? Porque a gente está muito acostumado com as produções clássicas, né? Nos paralelos entre 30 e 50, ao distante do Equador, mas brasileiro não sabe lidar com limites nem quando se fala em latitude para vinhos. E aí está a prova. É, Mas isso é um trabalho também de mão portuguesa. E o Ricardo está aí quase, praticamente desde o começo desse projeto com os vinhos e tem muita bagagem para contar para a gente sobre esse assunto. Ricardo, deixa eu só situar o pessoal antes aqui, quem está chegando, gente. Bom, a The Wine School, a maioria já conhece, é a primeira provedora dos cursos W7 no Brasil. Nós estamos ainda mantendo nossos cursos só online, em respeito à situação que o país vive, que o mundo vive ainda, e a ausência de condições seguras para a realização dos cursos presenciais. Então, pelo link na nossa biografia, ali no nosso perfil, você acessa o nosso site, tem a programação dos cursos online e também tem acesso ao nosso canal do YouTube, onde a gente vai ter uma live amanhã, direto da Itália, para falar com um produtor da Puglia sobre Puglia além do primitivo. Para parar de beber só primitivo e beber coisa diferente. Mas hoje o negócio é falar do Vale do Rio São Francisco. Ricardo, se apresente, então. Vamos lá. Você você é português, veio para cá há 11 anos. Para mim já basta, agora você pode contar a sua história. Não, a minha história também é curta, felizmente, não é? Então, meu nome é Ricardo, eu sou enólogo da Rio Sol. Para quem não sabe, a Rio Sol faz parte de um grupo português chamado Grupo Global Wines. Então, somos um grupo que temos vinícolas nas principais regiões produtoras de vinho em Portugal, e o único projeto que o grupo tem fora do Brasil é o projeto daqui da Vitivinícola Santa Maria, mais conhecida por Rio Sol, digamos assim. Então eu estou aqui no projeto. O projeto iniciou-se mais ou menos na transição de 2003 para 2004 e eu estou aqui desde o final de 2009, mais ou menos. Ou seja, já peguei as coisas mais ou menos andando. O barco já estava mais ou menos andando. Então sou formado em Engenharia Alimentar. A minha especialização é em Viticultura e Enologia. Sou formado pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco. E a minha vida sempre foi, em termos profissionais, mexer com vinho ou vinha. Então, basicamente, é a única coisa que sei fazer. Então, E como é que é um foi para currículo bem vocês? curto. E como é que foi para você sair de um país tão tradicional na produção e encarar um desafio desse de produzir num lugar diferente, com sistemas diferentes? Como é que foi isso? Eu acho que foi ótimo. Eu acho que já falei isso várias vezes, mas eu acho que a questão não seria o porquê encarar, mas o porquê não encarar. Porquê é que eu haveria de ficar numa coisa tradicional, fazer o mesmo que já se faz há milhares de anos, no meio de tanto urubu, louco para pegar carniça e dar a cara para o estrelado, e podendo participar de uma coisa, mesmo mantendo uma matriz e uma Uhum. genética portuguesa, apesar de ser no Brasil, mas a genética, digamos assim, em termos de filosofia e de pensar da empresa,
mantém-se muito com a filosofia portuguesa, com uns toquezinhos subtis da tropicalidade brasileira, mas a filosofia é muito portuguesa. E seria muito na base disso. Porque não participar de uma coisa completamente nova e de uma experiência completamente nova a nível mundial, não era nem a nível do Brasil, porque o Vale de São Francisco acaba por ser um projeto completamente distinto de tudo o resto que se faz no mundo. É uma região única, e única no sentido mesmo da palavra. Então não existe outra região no mundo. Existem mais vinhos tropicais, existem mais regiões tropicais no mundo, mas com as características que o Vale de São Francisco tem. Nesse aspecto, o Brasil é um privilegiado porque tem uma região única no mundo, que é o Vale de São Francisco, não é? Então, a escolha não foi muito difícil de tomar na altura. E os projetos começaram com frutas de mesa, com uvas de mesa, e acabaram passando para... Nossa, tem uma moto quase dentro da minha casa, que não sei se vocês ouviram, tá? Mas enfim, eu esqueci de fechar uma janela aqui de frente para a rua, mas tudo bem. Então, e começou com frutas de mesa, né? A gente sempre teve essa cultura lá naquela região, e vocês começaram com os vinhos. Foi uma iniciativa privada da empresa ou haviam já projetos? Vocês trabalham em conjunto com o Embrapa? Como é que funcionou o desenvolvimento da viticultura voltada para a produção de vinhos na região, Ricardo? É um pouquinho de cada. O que é que acontece? Inicialmente os projetos de irrigação começaram aqui na década de 50, 60 e nessa fase inicial eram muito voltados exatamente para a fruticultura de irrigação. Uva de mesa, manga, maioritariamente esses. E depois gradualmente começaram-se a fazer alguns testes. Hoje mesmo, atualmente, para quem não sabe, fala-se muito no Rio Grande do Sul, mas a região que mais produz uva de mesa in natura do Brasil é o Vale de São Francisco. In natura. De vinho um dia a gente vai chegar lá, mas por enquanto ainda não sou. Mas o foco inicial era exatamente isso, era a fruticultura. E depois, gradualmente, por uma questão de curiosidade do próprio ser humano e dos empreendedores da região, a região tem muito esse ADN, esse tecido empresarial de empreendedorismo, ou seja, são pessoas que vieram para uma região nova, são muitas pessoas de fora, eu mesmo sou de fora, mas o indígena de Petrolina provavelmente deve ser só 30% da população total da região. O resto são pessoas de fora, ou do sertão, ou de outros países, ou de outros estados que não propriamente Pernambuco e Bahia. E no decorrer, depois da década de 60, começou-se a fazer alguns testes embrionários. A primeira empresa, digamos assim, a produzir vinho aqui na região fino, que se tenha conhecimento, foi a Fazenda Milano, que era um vinho chamado Vinhas da Milano, que foi mais ou menos ali na época de 1983, 84, e eles produziam uva de mesa. E eles tinham uma afinidade com um senhor italiano que vencia o projeto e ele queria fazer o seu vinho. Então, os primeiros vinhos finos elaborados aqui na região foram a partir daí. A partir daí começaram a chegar mais projetos, tanto de fruticultura e como de conversão, ou seja, começaram a vir várias empresas do Rio Grande do Sul, mas também de fora. Instalou-se a Terra Nova, instalou-se a Global Wines, Garziera, Bianchetti, então são tudo empresas privadas e conforme a expansão económica da região se foi alargando, aumentando, as instituições de pesquisa e desenvolvimento e ensino começaram por vir também atrás. Não só a Embrapa, mas as próprias universidades federais, o Instituto Federal, fixaram-se na região e acabaram por ser, digamos assim, um auxílio aos produtores da região. Mas, no caso específico da Rio Sol, quando nós nos instalamos aqui em 2003 para 2004, um dos grandes problemas era exatamente ser novo. Então, mesmo que nós fôssemos para essas instituições que supostamente serviriam de suporte científico ou de guia, aqueles livrinhos que a gente pega e vai seguindo o guia para tentar chegar numa equação certa,
existia muito achismo. Ou seja, a gente falava com um investigador e ele achava uma coisa, falava com outro investigador e ele achava outra coisa. Não havia certezas absolutas. E continua a não haver certezas absolutas. Sim, é tudo muito novo, né? Existem certezas mais eficazes hoje, mas absolutas eu ainda não acredito em certezas absolutas. Mas havia muito esse problema. Então, na fase inicial do projeto, a empresa decidiu assim, cada um acha uma coisa, então vamos fazer nós também o nosso experimento. E foi nesse sentido que uma das primeiras coisas que a empresa fez, na altura a empresa instalou-se numa empresa que já existia na região, que pertencia a um grupo aqui do Nordeste, que era o Grupo Raimundo da Fonte, e era uma empresa que produzia uva de mesa in natura para a elaboração de vinagre e para destilar o vinho para a elaboração de álcool vínico. Então eles sofreram muito com o mercado do agrim e tiveram que achar uma solução porque eles não tinham como competir com o vinagre de vinho em termos de preço com o vinho. E nessa mesma altura, a Global Wine estava à procura do seu primeiro projeto para se internacionalizar. Já tinha feito alguns testes e uma pequena joint venture, até mesmo com a Miolo, com o Castas Portuguesas no Teivale, porque tinha muita similaridade e muitas coisas que eram parecidas com o nosso Sudão, que é o berço do grupo, e foi nesse sentido que numa altura, a história até é engraçada, numa feira internacional surgiu o patriarca da família Raimundo da Fonte, que era o Dr. Henrique, e chegou no stand e disse assim, eu tenho um projeto no Nordeste e faço o ano inteiro. E na altura os administradores do grupo olharam assim meio para ele, meio desconfiados. Tipo história de pescador. Assim, esse cara deve ser meio doidão. Bebeu demais já. E ele disse, não, eu produzo o ano inteiro, eu gostava muito de fazer vinho fino, porque ele não tinha esse know-how, não é? E se alguma vez vocês lá quiserem ir visitar o projeto, nós teremos muito gosto em receber vocês. E eles disseram, olha, só por curiosidade, qual é que é a sua profissão? Ele disse, eu sou psiquiatra. Então aí eles ficaram ainda mais, digamos assim... Desconfiados. Isso, desconfiados. Então numa altura, numa visita que se fez da administração aqui ao Brasil, juntamente com o nosso parceiro na altura aqui no Brasil, que era a Expanda, Otávio Piva, que estava à frente da Expand, eles visitaram o projeto aqui e fizeram exatamente a mesma questão que você me fez a mim. Porquê não fazer história ou participar de uma coisa nova? E para que ser mais um fazendo igual àquilo que tantos outros fazem noutras regiões? Então, vai custar mais, vai ser mais doloroso. Inicialmente, provavelmente vai, porque não há o know-how, o conhecimento, é preciso aprender, é preciso errar. Tudo isso faz parte do processo, não é? Mas quando vieram aqui ficou decidido que o sítio a apostar seria no Vale de São Francisco. Então, a partir do ano 2003 para 2004, a Global Wines entrou no capital do grupo e a partir do ano 2009, praticamente 95% do capital pertence à Global Wines, porque depois os outros sócios acabaram por ou desistir ou achar que não era realmente o negócio deles, o negócio do vinho. Bacana. Nossa, a história é uma nova redescoberta do Brasil pelos portugueses, praticamente. A gente pode ficar só com essa parte, dependendo, gente, né? Mais pra frente, quando a gente for contar a história, a gente pode fazer umas edições, contar essa história do Vale junto. Emenda, corta a quarentena, pula e vai para lá. Mas vamos começar a falar da parte de viticultura, então. Primeiro, tem muita gente que não consegue entender como aquilo funciona. E realmente é algo difícil de se ver. Eu ouvi já falar em algumas técnicas parecidas, na Tailândia, na Índia, mas em proporções muito pequenas. A produção de vocês é bem grande, né? A gente falou em 2.500.000 garrafas por ano, né, Ricardo? E tudo com o sistema de irrigação das águas do São Francisco, que é o que controla tudo isso. Você pode explicar um pouquinho como funciona toda essa parte de viticultura, as técnicas que são usadas, o que há de totalmente diferente nas técnicas clássicas, assim? Sim. Vou só explicar uma coisa. Existe uma diferença, por exemplo, daquilo que se faz da Índia e da Tailândia para o Vale de São Francisco. O posicionamento geográfico é o mesmo, ou seja, eles ficam próximos do Equador, mais ou menos no meio.
Mas o que eles fazem é exatamente aquilo que se faz, por exemplo, no Cerrado, São Paulo e Minas. Da dupla poda. Poda por inversão. Isso, a dupla poda. No Vale de São Francisco a gente não faz dupla poda. A gente faz 2 podas, 2 colheitas. Então é isso que nos torna exatamente únicos. No Equador a gente poda 2 vezes, mas a gente colhe 2 vezes. A gente não derruba uma colheita para garantir a produção no clima seco e inverno. Mas tem a mesma utilização do Dormex para dar o start na videira de novo, no seu termo certo para falar isso. Vocês fazem a utilização dos hormônios também para fazer esse controle também? Isso. Falando, então, pegando nisso que você disse, o Dormex, aquilo que acontece é, nós utilizamos o Dormex como uma garantia de homogeneidade na uva. O Dormex acaba por ser um rachador de gema, falando assim de uma maneira mais fácil de entender. O que é que acontece? Nós sabemos que a gema, o gomozinho de onde sai a folha, a vara, o cacho e tudo mais, ele tem um determinado tempo para atingir a sua maturidade. Quando ele atinge essa maturidade, aquilo que acontece é que nós fazemos a poda, removemos todas as partes verdes que existem na planta e aplicamos em toda a vara o Dormex. Aquilo que o Dormex vai fazer, quimicamente, o Dormex é cianamida hidrogenada. É como se fosse uma água oxigenada, não é bem água oxigenada, não é peróxido de hidrogênio, mas o efeito é um pouquinho isso. Ele vai ressecar e garantir que a gema sai. E isso, nós fazemos isso para quê? Não quer dizer que ela não vai rebrotar a partir do momento em que eu dou o start da água ou da irrigação e nutrição da planta. Mas vai-me garantir que todas as gemas partem ao mesmo tempo, em simultâneo. Legal. Ou seja, o meu ciclo, como eu não tenho aquele start da natureza que as plantas começam a rebentar, o que é que acontece? A natureza, na forma tradicional, no inverno, ela queima com o frio, com a geada, toda a parte vegetativa. Então ela cai, certo? Então não existe parte verde nas outras regiões. Quando se faz a poda, o que é que fica na vara? Só a gema, porque toda a outra parte ela já caiu durante o inverno. Aqui nós temos a parte verde, que teve fazendo o repouso, eu já lá vou à conta de como é que funciona o repouso e a tal produção 2 vezes. Então a gente tira a parte verde e a gema, após 60 dias de repouso, ela está pronta para rebentar novamente. Ou seja, eu sei que a planta tem a reserva acumulada e o tamanho da gema é o suficiente para garantir um ciclo seguinte. Então, quando eu passo o Dormex, vou garantir que essas gemas todas vão partir ao mesmo tempo. Como eu tenho um clima constante o ano inteiro e não é como nas outras regiões do mundo, que vem a primavera, atingiu a temperatura mínima para a seiva fluir, atingiu a temperatura de ar ótima para ela começar a abrolhar, elas partem todas ao mesmo tempo. Umas mais precoces, outras mais tardias, mas dentro da mesma variedade, elas partem todas em simultâneo. Certo? Aqui para eu garantir isso. E mesmo assim, em alguns casos de países tradicionais, hoje em dia já é aplicado o Dormex exatamente para garantir cada vez mais a padronização e a uniformidade na maturação dos cachos. Então a gente faz essa aplicação para isso, para garantir que toda a área, em bloco, ela sai no mesmo tempo e que matura no mesmo tempo, para eu não correr o risco de ter um cacho que tem 120 dias e dentro da mesma área ter um cacho que tem 110, 105. É pouca diferença? É. Mas em termos de qualidade, maturação, açúcares, ácidos e tudo mais, a diferença é muito grande. Então o Dormex é utilizado única e exclusivamente para isso, para homogeneizar a área que está a ser podada e tratada naquele instante. Ótimo. E me fala uma coisa, você disse que divide a produção em blocos, né? Então, cada parte dos vinhedos tem um tempo que vai sofrer o ciclo normal de maturação, conforme esses estímulos que vocês dão para as plantas. Elas são exatamente meio a meio, tipo, metade das mesmas castas? Como é que funciona essa divisão? Como é que vocês controlam quem vai amadurecer em cada tempo? Como funciona essa parte? Se rá é na segunda parte do ano, as brancas são no começo, tem uma divisão assim ou não? É todo mundo com todo mundo? Aí vai depender muito da filosofia da empresa e do enólogo. Eu gosto de dizer que o Vale não tem um terroir. Eu considero que o Vale tem vários terroirs, principalmente 3 terroirs. Dentro desses 3 terroirs, eu gosto de catalogar, ou seja, a mesma região, com as mesmas uvas e o mesmo clima,
ele tem 3 tipos de terroirs diferentes. E tudo isso se deve às pequenas oscilações intraanuais de temperatura que existem. Então, e atenção, aquilo que eu vou dizer é aquilo que se faz na Rio Sol, não é Sim. a Bíblia sagrada para o Val de São Francisco. Aquilo que nós fazemos é, por exemplo, a partir de fevereiro até mais ou menos final de abril, eu sei que a minha probabilidade de chuva, falando de chuva, a pluviosidade média de chuva aqui no Vale é aproximadamente 400 milímetros, e desses 400 milímetros, normalmente a incidência dele é entre fim de janeiro até fim de abril, início de maio. Então eu sei que a minha chance de ocorrer chuva maior é durante esse período. Então eu posso ter de ir ao vinhedo e antecipar uma colheita. Então, se eu tiver que antecipar a colheita, eu sei que vou ter menos brix, vou ter mais acidez. Então, desde que a uva esteja saudável, eu tenho um brix menor, mas tenho uma boa acidez, eu posso destinar para segmentos de mercado de produtos que produzam produtos nesse estilo. O que é? Base de espumante e vinhos varietais da linha de entrada, ou seja, são vinhos mais leves, mais frescos, sem estágio, vinho do ano, digamos assim, com menos teor alcoólico e base de espumante em que tem uma acidez total maior, um pH mais baixo e que me permitem ter frescura, que muitas vezes as pessoas associam que não existe frescura ou não existe acidez dentro dos vinhos do Val de São Francisco. E atenção, mantendo o mesmo solo, a gente tem algumas oscilações dentro da propriedade, mas oscila entre franco-ornoso e argilo-calcário, e o mesmo lote que tiver a produzir aqui vai produzir esse mesmo vinho, a mesma uva que foi colhida, por exemplo, em abril. Vocês podem julgar 180 dias para a frente, ela vai produzir ainda dentro do ano, mas com um clima diferente, o que seria considerado um terroir diferente. Então, pulando aí esse primeiro terroir dos jovens varietais e bases para espumante, a gente parte para o segundo terroir, que eu acho que é o segundo clima, que é o clima de inverno, que é o quê? Meio de maio, junho, julho e agosto, principalmente. E até este ano foi até um pouquinho do início de setembro. Só começou a esquentar, tem mais ou menos 10, 15 dias para cá. O que é inverno aí? O que é uma temperatura de inverno aí? O que é a temperatura de inverno aqui? É máximas até 30 graus e mínimas a rondar 17 graus, mais ou menos. Então, para mim é inverno. Mas se eu disser que noutra região do mundo, escolha qualquer uma delas, tradicionalmente, pode ser Novo Mundo, Velho Mundo, que eu estou maturando a minha uva nesse intervalo de 17 a 30 graus, vão dizer assim para você: que clima excepcional, que amplitude térmica ótima para maturar as minhas uvas. Se você dizer que é no semiárido brasileiro, vão dizer que não, ali é quente demais. Exato. Entendeu? Então, esse clima vai me fazer com o quê? Como eu tenho maturações mais longas, e mais longas eu digo de ciclos, acrescenta mais 5 ou 10 dias, eu vou ter uma maturação fenólica relativamente melhor comparativamente com a maturação de açúcares. Ou seja, eu vou preservar o meu pH, a minha acidez, tenho uma fixação de antocianas maior e consigo ter maturações mais equilibradas e mais longas. Então isso vai fazer exatamente com que eu consiga fazer vinhos de guarda. Sejam brancos ou tintos, mas maioritariamente tintos. Calma que agora é o meu momento, porque há 10 anos atrás eu fiz uma palestra sobre esse tema e falei que não era possível fazer vinhos de guarda. Então eu assumo minha culpa, falei nos stories ontem lá no meu perfil. Errei, não sabia, não tinha tido essa aula aqui. E mais só uma coisinha, tô dando graças a Deus que não cai Vale do Rio São Francisco nessas provas que a gente faz por aí nos cursos. Porque, pelo amor de Deus, fica fácil entender Borgonha. Eu quero ver entender Vale do São Francisco, amigo. Pode continuar, Ricardo, foi só um desabafo. Não, mas isso é normal. Mas isso foi isso que eu já falei para você. O que eram os vinhos do Vale 10 anos atrás não são os vinhos de hoje. Exato. Entendeu? A questão que a gente muitas vezes tem que colocar é que região do mundo conseguiu atingir o patamar de excelência e a diversidade de vinhos que o Val de São, não falo nem só da Rio Sol, falo do Val de São Francisco, que região do mundo conseguiu atingir em 20 anos ou 25 anos, levando em conta que teve que aprender o que plantar, como plantar, que colonos usar, que porta encher, tipo de irrigação, teve de aprender tudo, porque não havia historial.
em 25 anos, quais foram as regiões do mundo que em 25 anos se conseguiram consolidar e impor com produtos de qualidade reconhecidos tanto no Brasil como internacionalmente. Então, é óbvio que há 10 anos atrás a qualidade dos produtos era completamente diferente do que é hoje. E daqui a 10 anos vai ser melhor ainda. Então, o melhor, eu acho que tem até uma música que fala isso, que o melhor ainda está por vir. Nós ainda estamos só no começo. Então, voltando outra vez aos terroirs. E o terceiro terroir, que acaba por ser esse, que estamos entrando agora no momento, que é o mais fácil de todos, que é quente, seco, e você vai decidir o que é que você quer. Quer colher antes e precisa de mais frescura para fazer os seus lotes do ano? Então colhe mais cedo. Precisa de mais graduação alcoólica, mais extração, mais concentração? Colhe mais tarde. Quer brincar um pouquinho mais e fazer uma sobrematuração, outra coisa qualquer? É indiferente. Porque a taxa de incidência de doenças ou problemas fitossanitários na vinha é praticamente zero. É óbvio que eu vou ter maturações mais rápidas porque tenho a questão de ser mais quente, certo? Isso é um fato. Era a minha próxima pergunta. Aplicações, defensivo agrícola, esse tipo de coisa, a utilização é mínima, porque umidade não tem, né? O que vocês precisam fazer na vinha para controlar? Tem alguma coisa, algum problema específico em termos de viticultura aí? O nosso problema principal é como nas outras regiões. Há uma coisa de milho, principalmente milho, e é nesse intervalo aí em que possa ocorrer alguma coisa de chuva. Mas se for uma chuva esporádica, imagina uma pancada de água, choveu, no dia seguinte estão 35 graus, acima de 30 graus, e umidades caindo para baixo, ali na faixa de 35, 40%, não tem fungo que aguente. Então, para você ter uma ideia, a média de aplicações, dizem que, esse é outro mito do Val, é que aqui se gastam quantidades industriais de produtos fitossanitários ou de controle ou uma coisa do género. Meus amigos, usem a cabeça. Se eu tenho um clima quente e seco e se as doenças proliferam a temperaturas mais baixas e com umidade, eu vou gastar fitofármaco para quê? É para queimar dinheiro. Hoje a média de tratamentos é 3 e os 3 são os 3 preventivos. Se você for para outras regiões, por exemplo, a média de tratamentos no Sul é aproximadamente 7. No Sul. Se formos para outras regiões no mundo ou outras situações mais difíceis, a gente às vezes tem médias de tratamentos muito maiores. Então, em termos de aplicação de químicos na vinha, o Vale está muito mais próximo do biológico e do orgânico do que todas as outras regiões. Tanto que hoje a gente trabalha praticamente em todo o nosso vinhedo em proteção integrada. Não somos biológicos, não temos vinhos biológicos. Por enquanto não é um objetivo da empresa, não quer dizer que seja impossível, mas não é um objetivo da empresa. Mas praticamente todos os plantios estão em proteção e produção integrada, em que a gente utiliza praticamente a cal da bordaleza, que é cobre e enxofre, e como preventivo para as principais doenças, no caso seria milho e o ídio. E em que a incidência é esses 3 ou 4 meses daí. Então a gente acaba por ter esses 3 terroirs, esses 3 tipos de clima dentro do ano. E cada lote produzindo 2 vezes ao ano e oscilando entre esses 2 climas. Então eu tenho uma combinação entre lotes, variedades de uva, produzindo em 3 climas diferentes e 3 terroirs diferentes, que me dá um mix de vinhos e possibilidades na adega que dificilmente outras regiões do mundo podem ter. Se o mercado quer vinhos jovens, a gente produz vinhos jovens. Se o vinho quer mais concentrados, concentrados. Então a gente tem uma versatilidade muito grande. Todos sob o mesmo sistema de condução? Vocês têm alguns testes? Como que isso está funcionando? Nós, até há bem pouco tempo, nós tínhamos o maior campo experimental a céu aberto do mundo. E privado. Investimento privado. Que fique claro que foi investimento do acionista para ter as conclusões que tem hoje. Então, as conclusões que hoje se tem na Rio Sol foram resultado de investimento privado. Foi muito dinheiro gasto em investigação. Nós tínhamos, para ter uma ideia, o primeiro campo experimental que nós tínhamos era 5 hectares, um dos campos experimentais. Foi o primeiro, mas foi o maior de todos. Eram 5 hectares. Nesses 5 hectares nós escolhemos cerca de 25 variedades de uva que achávamos que seriam, do ponto de vista tanto de clima e condições do vale, como comercialmente vantajosas para nós para produzir vinho no Brasil. Então,
Dessas 25, trouxemos as 25 e escolhemos 5 clones por cada variedade. E cada clone combinámos com 5 porta-enxertos diferentes. Então, esse campo experimental tinha 350 combinações aproximadamente. E cada combinação existiam 30 plantas. Das 30 plantas, 20 eram identificadas com uma chapa metálica. E todo o ciclo era feito a medição de área foliar, número de cachos, tipo de nutrição, tipo de condução, tipo de... O que você possa imaginar era feito. Microvinificações para avaliar o potencial da combinação entre elas. E só daí é que nós partimos para as áreas intensivas quando dizíamos assim, ó, esta uva é boa com este clone e com a combinação deste porta-enxerto daqui. Tanto que em 2006 a empresa ganhou o prémio FINEP como a empresa mais inovadora e tecnológica do Brasil, na categoria de processos, derivado exatamente do trabalho de investigação e desenvolvimento que foi feito principalmente no campo agronomia, na vitivinícola. Então nós investimos muito em investigação. Então, paralelamente a isso, a gente mantém testes hoje, mas já começa a ser outra conversa e outro campeonato. Então a gente já sabe o que plantar e como plantar. Então agora vamos aperfeiçoar as pequenas coisas. Então, o número de saídas, o número de gemas, quantos cachos por planta, qual o sistema de condução certo, micronutrientes, fertirrigação, como é que vamos fazer, como é que não vamos fazer, se vamos fazer tratamento químico ou só tratamento biológico. Então, já temos tudo isso também, mas a gente trabalha, por exemplo, com latada. Então, a latada, por exemplo, está muitas vezes associada a vinhos de segunda qualidade. Eu adoro latada e acho que é uma benção. Sim. Mas, paralelamente à latada, a gente trabalha com a espaldeira... Latada descontínua? Não. Descontínua, como se faz aqui? Não, contínua mesmo. Contínua mesmo. Paralelamente a isso, a gente trabalha com cordão royal unilateral e monoplano ascendente retombante, que é uma espaldeira, mas é uma espaldeira alta que deixa cair os braços. Então são os 3 principais sistemas que temos. Fora isso, temos alguma coisa em lira, em teste, e temos uma dupla espaldeira também em teste. Então são coisas que a gente continua a fazer testes e daqui para o futuro a gente não sabe se não possam ser os sistemas que vão vingar, mas maioritariamente esses 3 sistemas. O nosso amigo aí, o Arruda, lá do Copacabana Palace, primeiro ele fez um comentário sobre o seu cabelo, que não é mais o mesmo. Mas quando ele veio aqui eu tinha mais cabelo. Grande abraço. Ele está falando que ele é um apoiador das uvas brancas de clima quente do Velho Mundo. Eu também gosto muito dos brancos de lá, acho super bacana. E veio a pergunta que a gente sempre quer, a pergunta de 1 milhão, que todo mundo quer saber. Quanto tempo de vida produtiva tem uma videira? Esse estresse, essas muitas safras anuais, o que ela limita na produção da videira? Como isso funciona? Ou é um mito? Na minha opinião, é um mito. Eu ainda não sei quanto vai aguentar, mas eu posso dizer para você que existem lotes hoje, dentro da fazenda, existe um lote que ainda pertencia ao tempo da Raimunda Fonte, que é 10 Geodola. E é das uvas que eu mais gosto e é um dos lotes que eu mais adoro dentro da vinícola. Ele vai fazer 19 anos. Ele fez 38 safras. Tem uma produtividade... É a uva pela qual nasceu essa live, né? Que você postou a foto de Geodola e eu, curiosona, fui lá e falei, que é isso? O que vai sair daí? Daí que nasceu essa live. Então, eu acho que é uma uva que tem muito potencial aqui na região. Mas essa área, ela fez 38 safras. É como se ela tivesse 38 anos. Eu quero que me mostrem no mundo onde é que tem áreas com 38 anos a produzir 10 toneladas por hectare e a fazer vinho de primeira qualidade. Porque as pessoas têm que ter consciência que o vinho do dia-a-dia, aqueles que vocês consomem no dia-a-dia, não são vinhas velhas. São vinhas que são industrializadas e que andam ali na faixa etária de 10, 15, 20 anos. Ao fim de 20 anos, o produtor arranca e planta de novo. 20 anos são 20 safras. Aqui são 10 anos. A minha média de plantas aqui, se eu juntar as mais novas com as mais velhas que eu tenho desde o início do projeto, é 11 a 12 anos. E não faço intenção, ou seja, 22 safras. E não faço intenção de erradicar nenhuma.
porque elas Todas continuam ainda... a produzir. Legal. Então, quanto tempo ela vai aguentar, eu não sei. É óbvio que ela vai começando a perder vigor, mas pode vir a ganhar qualidade, certo? E você tem visto um aumento de concentração, algum tipo de mudança de perfil de amadurecimento nas uvas desses vinhedos já mais antigos ou não? Sim. Não, porque sim. existe muita lei em cima da questão das vinhas velhas, né? A gente fala, concentração e bababá, e outras coisas, mas não tem uma resposta clara a respeito da função das vinhas velhas, o que ela exatamente representa num produto final. E o que você tem visto com relação a essas vinhas? Você acha que alcança até isso, até essa concentração maior na uva? Em algumas variedades, sim. Em algumas variedades, sim. Por exemplo, Toriga Nacional, Cabernet, Geodola e talvez Alicante. Agora, existem outras uvas que, efetivamente, a gente já chegou à conclusão que quando elas atingirem no intervalo de 15 a 20 anos, e atenção, 15 a 20 anos são 30 a 40 safras. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Ou seja, o equivalente a 30 a 40 anos. A gente tem que erradicar e plantar de novo. Agora, eu não estou esgotando ela. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. A gente não estressa a planta. Como é que a gente não estressa a planta? Então vamos lá fazer uma conta rápida. A gente sabe hoje, usando como comparativo regiões tradicionais quentes do sul da Europa, por exemplo, o caso do Alentejo, que provavelmente é o mais similar em Portugal, connosco aqui é o Alentejo, e usando aqui bem próximo da gente, por exemplo, Mendoza, que são regiões áridas, super quentes, que dependem de irrigação por gotejamento ou do degelo dos Andes para poderem vingar. E dessas regiões nunca ninguém questiona que é quente demais, que os vinhos não envelhecem ou que não têm potencial. Aí já está tudo certo, já está tudo maravilhoso e tudo mais. Mas vamos usar então estes dois exemplos para fazer a conta rápida do Vale de São Francisco. O que é um ciclo de maturação de uma planta do Vale de São Francisco? A partir do momento em que eu podo, até à colheita, eu tenho aproximadamente, se é uma variedade mais precoce ou mais tardia, de 120 até 130 dias mais ou menos. Se vocês pegarem, por exemplo, o caso da Europa, falando do Alentejo, a primavera começa, ou então vamos pegar agora o caso do Rio Grande do Sul. A primavera está começando agora, não é? O abrulhamento está começando agora no Rio Grande do Sul. Então vamos considerar, estamos no final de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 30, 60, 90, 120. No final de janeiro, no Rio Grande do Sul, já praticamente está toda a gente vindimando. Já toda a gente está colhendo. E tudo bem que o Rio Grande do Sul não é um clima quente, atenção. Estou usando até um clima temperado. Agora, usando os quentes, que nem Mendoza e Alentejo, partiu abril, tem maio, junho, julho, agosto. Final de agosto, 80% da vindima no Alentejo está feita. E ninguém vai lá questionar que o ciclo deles é rápido demais. Então porquê que o meu ciclo de 120 dias é diferente dos outros ciclos de 120 dias? Porquê que o meu é rápido e o dos outros não é rápido? Porquê que eu esgoto e porquê que eles não esgotam? Porque é o mesmo tempo, meus amigos. É o mesmo tempo que demora aqui, que demora lá. E depois, mas a planta aqui não repousa, lá repousa 6 meses. É mentira. Lamento informar, mas isso é mentira. A planta repousa enquanto tem folha e não tem bago. Ou seja, toda a energia gerada pela fotossíntese e pelos fotoassimilados é acumulada sob a forma de reserva quando ela não tem bago. Então vamos usar outra vez o mesmo exemplo. Aí pega fim de agosto, setembro, outubro. Vamos entrar em novembro na Europa. O que é que acontece em novembro na Europa? Neva, cai geada, a temperatura baixa. Abaixo de 7 graus, isso é sagrado. A seiva da planta não flui. A planta queima. Se a seiva não flui, se a unidade geradora de reservas que acumula a reserva na planta caiu, queimou, morreu, ela está repousando do quê? É que hibernar e ficar estática é diferente de repousar. Ela repousa esses 60 dias pós-colheita, 60 a 75 dias, dependendo dos sítios, não é?
Mas eu sei que 60 dias é o tempo necessário para ela garantir energia para o ciclo seguinte e depois só volta a vir na primavera novamente. Não é porque ela está lá repousando bonitinha só para dizer que ela repousa muito tempo e vai aguentar 100 anos aqui esperando. É porque São Pedro baixou lá e disse: "Oh, meu amigo, vai fazer frio aqui, só vou me liberar para você agora na primavera do ano que vem." Então, isso é ciência. Não sou eu que estou falando, é ciência. Podem consultar isso, fisionomia da planta, a própria fisiologia de como é que ela funciona, como é que ela acumula reserva, está tudo lá. Agora só temos que adaptar isso, que vem desde lá do passado, à região daqui. Então, eu tenho 120 dias de produção com 60 de repouso. 120 com 60, 180. Vezes 2, 360. Então aqui ninguém acelera nada. A gente faz o cronograma nos tempos que a planta diz que são necessários para ela poder produzir com qualidade. Agora, temos a bênção de poder produzir durante todo o ano, porque temos clima e temperatura média ótima durante todo o ano, água disponível durante todo o ano e chuva praticamente ausente. Então, é isso que nos torna únicos. Sim. Demais, até, gente, mais uma vez vamos agradecer a Deus por não cair esse tipo de coisa nas nossas provas, porque explicar, você imagina a gente quando viaja, tenta explicar o que é o Vale do São Francisco para os gringos, a cara que eles fazem do tipo, a mesma que você fez, a mesma que você comentou que fizeram do cara na feira, os caras fazem com a gente, essa mina já bebeu demais, tá falando besteira aí. E me fala uma coisa, você comentou da questão da diferenciação entre as uvas conforme o período, então, desses blocos de maturação, desses blocos de produção. Você tem por hábito dentro da RioSol fazer blends com essas produções diferentes ou não? Cada um desses sai já direcionado para um tipo de produto. E outra coisa que eu já sai direcionado. Outra coisa, quais são as técnicas em cantina? Hoje a gente até falou algumas que você falou que não usa. Técnicas em cantina que você usa para conseguir uma melhor extração, para conseguir melhorar esse perfil de longevidade dos vinhos. O que você tem feito? Porque, como eu disse, há 10 anos atrás não se falava nisso. Se falava em vinhos para consumo imediato, para consumo rápido e até de uma possível impossibilidade. As técnicas enológicas são também um pouco diferentes. Tem algo diferente acontecendo aí para conseguir deixar esses vinhos um pouco mais longevos? Porque eu acredito que com relação à maturação, você também tem um perfil diferente de outras regiões produtoras, né? Isso. Ainda bem. Porque é o que nós queremos, é ser diferentes, não é ser iguais. Então, tudo o que a gente consiga fazer diferente, a gente vai fazer diferente. É isso que nos desafia no dia a dia, é exatamente isso. É fazer diferente, ou então dizerem-nos que não somos capazes de fazer. São os dois maiores desafios que a gente mais gosta de ter, essas duas colocações. É o impossível e fazer diferente. Então, é isso que move muito a maneira como a RioSol pensa como um todo. Criar alternativas e tentar fazer aquilo que nos dizem que nós não conseguimos fazer. Mas voltando primeiro à questão dos blends. A gente faz blends o ano inteiro. Eu, graças a Deus, tenho a possibilidade, não participamos na Avaliação Nacional de Vinhos, porque connosco não funciona, porque acho que é uma coisa completamente formatada só para vinho gaúcho, porque os meus melhores vinhos foram... E quando falo por mim, não falo só por mim, falo das outras regiões do Brasil que produzem no inverno. Minas, São Paulo, Cerrado, Chapada. Os melhores vinhos tintos são feitos na época do frio. Ou seja, estão agora terminando de fermentar e de limpar. Então, porquê é que não mudam os calendários para poderem entrar às outras regiões? Porquê é que se chama avaliação nacional? Se não nos permitem mandar as nossas amostras melhores do ano. Então, a gente não participa, porque acho que é uma coisa muito politizada. Então, a gente faz blends durante o ano inteiro. Eu tenho blends, às vezes, de vinho de 1 de janeiro de 2019, ainda não vou ter de 31 de dezembro de 2019, porque ainda não fizemos, mas eu posso ter uva de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Tenho um intervalo de 12 meses. Aí eu consigo
juntar exatamente essa questão de ter mais acidez um pouquinho numa época do ano, complementar e fazer mais estrutura no meio do ano, dar uma correção no final do ano e jogar com blends. Portugal gosta muito de trabalhar com blends. Eu gosto muito de trabalhar com blends. Não sou propriamente um fã de 100% de variação. Isso. O mercado pede, a gente faz. Mas eu gosto muito de blends. E o Vale permite muito isso, fazer blends. E mesmo assim, blends intralote, porque o lote produz 2 vezes ao ano em épocas distintas, e blends de lotes diferentes com a mesma condição, produzindo 2 vezes em épocas distintas também diferentes. E essas informações a gente encontra na ficha técnica dos vinhos ou vocês fazem ali não, vinho do tal ano? Não vão achar, é o ano. O que fica no rótulo é o ano. A gente já pensou em colocar, quem sabe um dia, as datas. Mais ou menos as datas. Mas a gente utiliza um pouco, como falei, um pouco de lote, de blend. Então depois ficam meio perdidos. Dizer assim, março de 2019 com novembro de 2019. Aí depois ainda começam a pensar que a gente pegou uva de outra região ou produziu vinho em 2 sítios diferentes e misturou. Pode ficar assim meio perdido na interpretação às vezes do consumidor nesse sentido. Então a gente trabalha por safras. Mas, por exemplo, uma das coisas, você falando nessa questão de longevidade e potencial enológico, a gente adapta. Então, existe muita coisa que é feita no mundo enológico, que a enologia, aí sim, é global. Agora, tem que ser adaptada à circunstância e ao terroir onde nós estamos. Então, eu sei quais são as minhas limitações como produtora e tenho que trabalhar em cima dessas limitações. Não existem sítios perfeitos. Aqui, eu não estou longe de mim querer dizer para vocês que aqui é o sítio perfeito para fazer os melhores vinhos do mundo. Não se trata nada disso. Trata-se só de que não somos inferiores aos outros, nem merecemos ser menosprezados muitas vezes da maneira como somos. Mas, enologicamente, a gente tem que trabalhar exatamente com as fraquezas e os pontos fracos que nós temos. Então, por exemplo, para ter mais tração, a gente às vezes faz alguma maceração. Os vinhos de longa guarda que nós temos aqui, por exemplo, nós lançámos ainda este ano, em 2019, o vinho ultra premium da empresa, que é 2015. Enquanto as outras regiões andam lançando os vinhos icónicos de 2018, alguns já estão a lançar 2020 porque é a safra das safras, eu estou a lançar os meus vinhos de reserva para o mercado, safrados de 2016 para 2017. Exatamente para mostrar que os meus vinhos aguentam e ainda vão aguentar mais tempo na gôndola, no mercado, e têm potencial de envelhecimento para poder competir com os outros de igual para igual. Aí entra um pouquinho de saber e entender o que é o terroir e aquilo que você falou, as práticas enológicas. Então, a gente faz couvaison nas melhores uvas, se a gente vê que realmente dá para extrair mais e tem mais potencial. Às vezes ficam 30 dias imersos nas massas. Maceração pré-fermentativa, a gente por vezes faz alguma coisa. Os rosés, fazemos alguma coisa de sangria para bases para espumante. Aí ao mesmo tempo eu consigo fazer um tinto com mais estrutura e encorpado e pegar uma sangria com mais aroma para fazer um base para espumante para rosé. Mas aí é uma questão de globalização, não é uma questão específica da região. É a enologia a funcionar de uma maneira mais global. Agora, existem algumas coisas que nem a gente tinha falado, que eu acho que não são vantajosas para a gente. Que você tinha comentado comigo a questão da termovinificação. Eu não acho que seja bom para a região. Por quê? Porque eu sei que a maturação do engaço é mais tardia que a maturação da uva. Então, quando eu tenho maturação fenólica e de açúcares do meu bago, o meu engaço, ele ainda está verde. Se eu vou fazer uma termovinificação e colocar o meu cacho completo lá dentro, eu vou extrair muitos ácidos, principalmente málico, ácidos duros e desagradáveis. Então vou ter muita cor, vou ter uma exuberância aromática grande, mas depois na boca são vinhos desequilibrados, porque vão tirar muitos ácidos do engaço, que a meu ver não vão ser uma mais-valia. Então prefiro fazer macerações sem que haja extração tanto do engaço e a couvaison já depois só com a película e semente sem o engaço para poder extrair o máximo daquilo que eu sei que é bom, que no meu caso é a película, película, polpa e um pouquinho da semente.
que vai auxiliar nessa longevidade do vinho. E para você, Ricardo, quais são as uvas que são a chave aí dentro do Vale do Rio São Francisco? As mais adaptadas? E o que não funciona aí que vocês já tentaram? A gente fala muito da Syrah, né? Inclusive para espumante. Gente, depois o Ricardo vai falar um pouco dos produtos. Ó, só vou adiantar já que, lógico, hoje, achei que hoje ia rolar, não vai rolar. Nós vamos ter que estender a live, tá? Já tô avisando. Porque já é 9h19, tem 11 minutos e a gente fala um monte, então não tem jeito, tá? Então, mas vamos continuar. Na hora que estiver acabando o tempo, eu aviso. Que você acha que é o que vai... A verdade é que as pessoas falam muito assim, o Brasil tinha que ter, tipo a Argentina até Malbec. Eu acho que isso é totalmente errado, porque o Brasil é um monte de terroirs diferentes, um monte de possibilidades diferentes. Então, a gente não tem que se resumir a uma uva ou duas. Mas aí, dentro desses teus 3 terroirs, o que você acha que é a melhor expressão do Vale hoje? O que está funcionando? O que vocês já falaram, isso aqui não vai dar certo? A gente testou muita coisa. Fora esse campo experimental das 23 variedades de uva iniciais, para você ter uma ideia, a gente teve outros em paralelo, também de 20 e poucas variedades. A gente foi sempre fazendo blocos, mas esse foi o principal e o primeiro. Mas a gente testou variedades assim de caras que não deram certo. Chardonnay, Sauvignon Blanc, brancas, Alvarinho, que eu me lembro. Antão Vaz não foi muito bem. E a gente até tinha uma expectativa alta com o Antão Vaz por causa da questão do Alentejo. Uhum. Mas em contrapartida, o Arinto e o Fernão Pires foram muito bem. Mas que eu não tenha gostado muito. Nebbiolo não foi bem. Sangiovese não foi bem. Vinhão não foi bem. Baga não foi bem. A gente testou muita coisa, Kelly. Você nem imagina a quantidade de coisas que a gente testou. Mas a gente testou muita, muita, muita coisa. Trincadeira não foi bem. Tinto Cão não foi bem. Muita portuguesa. Suspeito também, não é? Mas... Eu ia falar, cara, né? E tem bastante coisa de Espanha aí na região, também de origem espanhola, francesa, né? Com certeza. Italiano, então vocês já não deu certo. Eu pensei a mesma coisa, Luvinhas. Baga não foi? Eu também achava que a baga ia rolar ali. Não, hoje temos ainda meio hectare, não. Temos 300 plantas de baga. E está lá só para a gente ficar olhando para ela e dizer assim, um dia vai sair daqui alguma coisa. Mas é a quantidade que tem lá, são 300 plantas. Só para ficar olhando para ela e lembrando do fracasso. Ó. Isso. Mas tem outras uvas que eu acho que são muito boas. Eu acho que existe essa polarização de que o Syrah é a grande uva do Vale. Ela é uva do Vale. Para mim é um sim e um não. Não querendo bater nos meus concorrentes da região, porque eu tenho muito apreço e me dou muito bem. Então não existe essa questão de rivalidade. Mas eu acho que o Syrah tem uma coisa boa, é que provavelmente deve ser a única uva que é comum a todos os produtores da região. Então, tem uma identidade? Sim, tem. Os produtores, praticamente todos eles têm Syrah. Tem a vantagem que foi das primeiras a dar certo, então acabou por ficar e se enraizar mais cedo do que as outras. E tem a vantagem de ser altamente versátil. Ou seja, eu consigo fazer ela de bases para espumante, por exemplo, o meu Blanc de Noir Brut branco é um Syrah, o meu Brut Rosé é Syrah, eu tenho um vinho varietal 100%. Eu amo o Rosé de Syrah. Entra no corte dos reservas, entra no corte do premium, então ela é altamente versátil. Ela pode ser jogada em todo o espectro, desde o vinho base e mais pequeno até ao mais alto. Então, nesse aspecto, eu acho que ela é muito boa tecnicamente porque é um tapa-buracos. O meu Syrah é, por exemplo, também o Tempranillo, o aragonês. Ele funciona em todo o espectro. Blanc de Noir, Rosé, Varietal, até entrar na linha premium. Então, são duas uvas para mim que, em termos de a gente conseguir trabalhar nela e direcionar para vários tipos de produto, elas são muito boas. Mas daí a ser... Tá bom. Tá bom. Então, voltando. O que é que acontece? A Syrah, essa versatilidade, ela torna ela mais fácil
de a gente trabalhar com ela e direcionar ela. Agora, daí a dizer que é a grande uva do Vale, eu discordo. Mas discordo assim de grande. Porque é a grande uva do Vale para fazer o quê? Syrah é a grande uva do Vale o quê? Só para fazer vinho tinto? Sim. E espumantes é o quê? Também é Syrah. E vinhos brancos também é Syrah. Então, existe muito mais vida para além do Syrah. Então, na minha opinião, foi o que você me pediu, as grandes uvas brancas que eu acho do Vale, eu diria que são. Eu sou suspeito, como disse. É Arinto. Lá vem a relação de uvas portuguesas, pessoal. Anotem. Arinto. O Arinto é uma uva que eu tenho uma esperança muito grande nele. Ele já está a começar a aparecer e a gente já vai começar a lançar ele até nas linhas de reserva, em barrica, com batonagem e tudo mais. Então vamos entrar novamente nessas linhas de vinhos brancos de guarda, para competir com esses chardonnays aí da vida, mas noutro estilo diferente. Então, Arinto, Fernão Pires, Macabeu para bases para espumantes, e Viognier. Eu acho que o Viognier é a minha uva preferida para brancos tranquilos. O Arinto eu gosto muito porque é uma uva transversal. Eu faço base para espumante, vinho de entrada, posso até fazer um destilado ou brancos reservas, mas quando for vinho do dia a dia, para a gente tomar o vinho alimento, eu adoro a expressão do Viognier aqui na região. E aquele corte com o Chenin vai continuar. Você não falou da Chenin, mas você gosta dela? Você vai acabar com aquele corte? Ele ainda existe. Por enquanto, ele ainda existe. Deixa ele lá, o voz dele. Chenin, eu tenho alguns dissabores com Chenin. Eu acho aquilo muito... eu sou persuadido um pouquinho pela concorrência daqui da região a manter o Chenin, que o Chenin é bom, e a gente tem ido aí, Chenin. Mas eu às vezes fico olhando para aquilo e digo assim, é uma uva boa, ela é produtiva, produz, tem uma boa acidez, tem, mas aromaticamente eu acho o Chenin muito neutro, ele não é vaidoso. E eu acho que os vinhos da região, sendo um Brasil um país tropical, sendo nós geneticamente do Nordeste e de uma região próxima do Equador, eu quero coisas tropicais. Eu quero tropicalidade dos meus vinhos. Então não quero coisas neutras, não quero imitar, não quero coisas pesadas, amanteigadas, envelhecimentos terciários. Eu quero o contrário, eu quero primários. Quero fruta, frescura, versatilidade. A floralidade que a Viognier tem tudo, né? Isso. Ricardo, você consegue, se eu encerrar a live, dá pra gente fazer mais uns 15 minutinhos depois? Dá. Não tenho compromisso até 7 horas da manhã, não tenho compromisso. Daí começa a colher uva de novo, né? Que não para nunca. Eu vou encerrar, gente. Vocês voltam, que tem um monte de assunto aqui. Só um pouquinho. Já voltamos. Obrigada.